Aqui, bom dia para você, que o seu dia, que a sua semana comece extremamente abençoada, que você aproveite essa segunda para transformar a sua história, para ser um movimento de atração, de propósito, de grandeza na vida de alguém, na sua própria vida, que você se movimente em favor do reino, em favor das coisas que estão por vir. Muitas vezes as coisas não chegam pra gente porque a gente está só vendo nossa realidade, só apertado, só vendo aquilo que está aqui na frente dos nossos olhos e aquilo que a gente se permite ver, quando na verdade há um mundo inteiro. Eu acho que um dos versículos que mais mudou minha vida é: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos. E desde que eu tenho compreendido a grande sensação disso, desse versículo, eu tenho sentido no meu coração assim uma alegria extrema, uma verdadeira alegria em saber que tudo que tem aqui ao meu redor, mesmo não sendo meu da forma como os humanos veem, é meu da forma como o Senhor vê. Então eu quero ser justamente isso, eu quero ser essa luz do reino, eu quero ser essa pessoa do reino que é normal, é uma pessoa com defeitos, é uma pessoa que está envelhecendo, é uma pessoa que tem as suas dificuldades, que tem as suas facilidades, mas antes de tudo, é uma pessoa que serve um propósito, é uma pessoa que tem um propósito de vida, uma pessoa que nasceu já sabendo o que era, né? Sabendo para que era, que já havia tido um propósito antes de existir e cumprir esse propósito de forma real. E isso, com a minha vida, a minha intenção sempre é intencionar e estimular as outras pessoas, para que elas também tenham, né, esse estímulo próprio, essa necessidade própria de fazer essas mudanças e de se transformar nesse aspecto. E esse ano eu fiz 40 anos, então às vezes a gente pensa assim, poxa, o tempo passa rápido demais. Se eu tivesse tido essa mentalidade, ó, lá antes, se eu tivesse pensado nisso, se eu tivesse feito isso, aquilo diferente, e eu tinha mais saúde, eu era mais jovem, eu era mais magra, eu tinha mais condições, eu conseguia fazer outras coisas, se eu tivesse focado melhor. E aí às vezes eu paro para pensar em mim, em me ver, o tanto que às vezes eu pretendo permanecer jovem, ou permanecer dentro de um aspecto visual, dentro de um aspecto físico, muito parecido com aquilo que eu era 20 anos atrás, né? Então, tipo, parece que é uma pressão social, é uma pressão do mundo para que a mulher não envelheça, para que a mulher não tenha ruga, né? Os filtros do Instagram estão aí para ajudar a gente nisso, maquiagens, cosméticos, e a gente vê uma infinidade de dinheiro sendo gasto diariamente, e eu também gasto, né? Porque eu também sou mulher e também sou gente. E aí, justamente para manter isso, né? E aí eu fui verificando essas situações todas, né? E como que a nossa vida ela passa por essas transformações e como que tem gente que nasce e morre sem entender seu propósito. Vive em favor do quê? Quando você não vive seu propósito, você vive em favor do quê? Você vive em favor da vaidade. Você vive em favor de você mesmo. E aí, pesquisando um pouquinho sobre vaidade, né, tem uma pintura que foi feita por... Gente, o nome é difícil, tá? O nome... Eu sou bem fácil de eu ler, mas eu fiz umas anotações aqui com uma letra maravilhosa, que eu não consigo nem ler o meu nome, o que eu escrevi. E o nome é Hieronymus Bosch. E ele representa a vaidade através de uma pintura, né, de uma mulher da burguesia se admirando no espelho. E ele fica... essa pintura, ela se você prestar atenção, você vai ver que essa mulher que está se olhando no espelho, ela está sustentada pelo próprio diabo. Na Omnias Vanitas, que é outra obra, né, é uma lista dos 7 pecados capitais, né, um objeto de série, que é os 7 pecados capitais, a vaidade. Também tem uma obra famosa de um pintor chamado Vermeer, que ela é a garota com um brinco de pérola, que você também vai olhar a foto, a pintura que foi feita, né? Então, a princípio, no espelho, uma menina se olhando no espelho cheia de riqueza, cheia de joias, e você vê refletido no espelho. Mas a mais impressionante, de repente, seja de Alan Gilbert,
que a de Alan Gilbert, ela é uma mulher muito bem vestida, provavelmente da nobreza. Ela está sentada, cheia de perfumes, cosméticos e tudo ao seu redor, né? Mas na verdade, a pintura é uma ilusão de ótica. Se você parar para prestar atenção, ela é, na verdade, uma caveira e o fundo da caveira que reflete essa moça que aparentemente está enamorada pela sua própria figura no espelho. Então, a vaidade, na visão humana, né, ela é sempre essa admiração efêmera pela juventude, essa questão de olhar aquilo que é breve, a beleza que é breve, a beleza que acaba, o correr contra a inevitabilidade da morte. O querer ser jovem para sempre, o querer ter as coisas para sempre, a riqueza, as coisas que são fúteis, isso é a vaidade. E o nosso verso de hoje tem Eclesiastes 1:2, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo que a gente busca muitas vezes é vaidade. Várias vezes, 32 vezes, 35 vezes, a falar da vida, Salomão fala a respeito da vaidade. Ele fala, bom, o que tem embaixo do sol é vaidade, né? E parando para pensar nas questões da vida, a coisa que mais envelhece é a pele, a coisa que mais as mulheres fogem é o sol, de uma determinada forma. Então, tudo que tem embaixo do sol é vaidade, né? A gente corre contra a vaidade. Então, aliás, a favor da vaidade, né? A gente corre a favor da vaidade. Só que quando a gente vai para a Bíblia e vai ver para o sentido bíblico do que é vaidade, a Bíblia não fala que vaidade é a questão da aparência ou a questão de eu ser bonita, ou de eu me arrumar, ou de eu ter joias, ou de eu buscar as coisas. A vaidade, no conceito bíblico, o sentido original hebraico da palavra vaidade, ela quer dizer a falta de significado do meu esforço. Isso é vaidade. Falta de significado do meu esforço. Esse é o sentido real da palavra vaidade. Então, tipo, se eu tô fazendo um esforço, se eu tô tendo um esforço que não tem objetivo nenhum, que não tem propósito nenhum, né? Porque por mais que eu passe um cosmético, a minha pele vai envelhecer. Por mais que eu corra atrás de beleza, um dia ela vai embora porque é algo efêmero. Por mais que eu vou atrás de qualquer outra coisa que não tem significado, que fuja do significado real do meu propósito, isso é vaidade. Então, o meu chamado de hoje para você é: comece uma semana com propósito. Comece uma semana sabendo e buscando os seus objetivos, mas sabendo por que cada um dos seus objetivos existem. Qual é o significado real por trás de cada um dos seus objetivos? O que você vai alcançar com cada ação que você fizer essa semana? É para benefício de quem? É para benefício do quê? Buscar uma coisa sem sentido, buscar a vida sem sentido, buscar algo efêmero, algo que não leva a lado nenhum. Isso é vaidade. Não necessariamente a questão da aparência, mas qualquer coisa que você busque, né, no sentido bíblico, qualquer coisa que você busque, que no sentido final, na questão final, tem falta de significado, não tem significado nenhum e não leva a nada, não leva nem você ao seu propósito de forma alguma. Isso é vaidade. E tudo é vaidade embaixo do sol, né? Vaidade mais vaidade. Vaidade de vaidades, tudo é vaidades. Que a gente tenha um objetivo real de viver. Que a gente tenha uma vida com intencionalidade, que a gente viva intensamente, mas com intenção de viver, para que a gente viva os nossos propósitos e em breve, quando nós descobrirmos como que é de verdade o reino, que por enquanto a gente enxerga como se fosse por um espelho embaçado, mas o dia que a gente enxergar de verdade, a gente vê a verdade do que é o reino, que a gente possa viver esse reino da forma mais incrível e intensa, sabendo que antes do reino chegar, o reino já chegou para mim e para você, porque a gente já viveu com propósito. A gente já viveu de uma forma onde a nossa vida, não os nossos esforços e a nossa vida, ele não foi sem fundamento. A gente viveu com o propósito de chegar em algum lugar, com o propósito de agradar o reino. Que a sua semana seja maravilhosa e a gente se vê de novo amanhã.